E aí pessoal, beleza? Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre iluminação de emergência. Então vamos falar de alguns cuidados aí, de alguns materiais que são praticados aí no mercado que às vezes podem prejudicar o nosso sistema ou enganar a gente na parte prática, né? Então tem vezes que é utilizado qualquer tipo de material e a gente não sabe, e é um ponto que a gente tem que ficar em alerta. Então vou estar dando alguns toques aí em relação à iluminação de emergência, tá certo? Então espero que vocês gostem aí desse vídeo e vamos lá. Valeu! Bem pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre iluminação de emergência. A norma que rege aí esse ponto é a NBR 10898, além das instruções técnicas aí do Corpo de Bombeiros. Mas alguns pontos que a gente tem que entender aí em relação à iluminação de emergência. Primeiramente, a divisão entre iluminação de emergência, que temos dois tipos para poder ser trabalhado. O primeiro é a questão da iluminação de aclaramento, que é aquela comum que vai clarear os pontos até a chegada a uma área segura, e a de sinalização ou balizamento, né? Que são as setas em cada mudança de direção, a gente coloca esse tipo de iluminação para, de forma orientativa, num caso aí de emergência, possa ser orientado nas mudanças de direção e que não aconteça uma dispersão aí da população na hora da saída. Então esses são os dois tipos. E aí vamos começar pelos cuidados, né? Primeiro, cuidado com o xing-ling aí, com essas iluminações que são colocadas aí no mercado, que é vendida a R$2, R$10, R$12, que é bem complicado a gente poder acreditar que uma iluminação simples dessa consiga atender todos os pontos criteriosos da NBR. Eu falo isso por quê? Porque eu já coloquei e já fiz testes de iluminação de emergência e não atendeu bem, tá certo? Pode ser que no primeiro momento atenda, é um valor barato, né? A gente consegue clicar aí na internet e pesquisar esse valor e ver que basicamente é esse preço. Só que ela não tem uma garantia que a gente precisa, e a gente está falando de emergência, gente, então tem que ser um equipamento duradouro. Então vale a pena investir mais um pouco na iluminação de emergência, porque quando precisar ela tem que estar lá apta a funcionar, tá certo? Então cuidado aí, viu? Cuidado com essas compras, às vezes o fornecedor pode te enganar e aí você é pego despercebido. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, em relação à fiação utilizada. A NBR ela pede uma seção mínima de 1,5 milímetros quadrado. Por quê? Para você não usar qualquer fio vagabundo e aí na emergência, aliás, sem acontecer emergência, o fio aquece, pega fogo e aí tá pegando fogo na iluminação de emergência, que é onde devia estar protegido. Então prestar bem atenção no material em que o fornecedor está trazendo para você saber se você também não está sendo enganado, porque todo o projeto, quando você contrata, você pede que siga pelo menos a norma. Outro ponto importante aqui, o terceiro ponto, é a autonomia. No mínimo, por norma, pede uma autonomia de 1 hora. Então, quando eu acionar, se você pegar a iluminação de emergência, tem um ponto que você coloca que é um neutro, que é no ponto zero, e você coloca no ponto de emergência. Quando você coloca no ponto de emergência, ela já acende a lâmpada, a luminária de emergência. Nesse momento, ela deve durar pelo menos 1 hora. Também tem um ponto de falta de fase, né? Quando falta tensão, que é a detecção normal de emergência, ela aciona, que é o ponto original que fica nas luminárias de emergência. Então, nesse terceiro ponto, o que eu faço na prática, gente? É fazer o teste mesmo de iluminação de emergência. Desliga o disjuntor geral de iluminação e verifica se realmente a iluminação está adequada para a saída. Porque às vezes a gente contrata um projeto
ou na vistoria também vem todas as luminárias colocadas, mas quando vai ver na prática não está iluminando nada. Na prática, quando está tudo escuro, só foi mesmo para passar no auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então tomar cuidado, porque a gente também tem que prezar pela segurança. Lembrando que quando a gente faz parte da empresa e participa da vistoria, a emergência também a gente vai participar. Nesse momento também, no momento de evacuação. E também para o projetista, porque é o nome dele, quando ele assina e coloca nesse projeto, é o nome dele. Então, esses pontos são importantes, eu sempre faço o teste. Então, entregou, estou fazendo um agora na minha empresa, e quando entregarem, eu vou fazer o teste. Então, a gente faz o que? À noite, a gente vai, desliga a iluminação geral, espera todas as luminárias acionar, então vou lá para o último andar do prédio, desço e vejo se realmente está adequado. Outro ponto importante, aí o quarto ponto, é distância entre luminárias. A NBR ela informa que a distância entre luminárias tem que ser no máximo de 15 metros, tá certo? Ou, também ela informa no item da norma, que seria 4 vezes a altura em que está sendo instalado esse ponto de iluminação. Então vamos supor que o pé direito do seu prédio seja 3 metros. Então a distância máxima ali, se tiver instalado a luminária, seria 12 metros, tá certo? E não ultrapassando 15 metros. Então, esses são pontos importantes, gente, para a gente poder trabalhar na iluminação de emergência, porque às vezes é desprezado e numa simulação acaba dando problema, principalmente nas balizadoras, que são as setas indicando a mudança de direção. Imagine você, quando tiver tudo escuro, você só vê um ponto lá no final do corredor. E aí vamos supor que tem uma parede, que era para virar para a direita. E aí você dá de cara na parede. Lembrando que é um momento de emergência, então nesse momento ninguém vai pensar em... às vezes não fica calmo, entra em pânico, então é por isso que a sinalização ajuda muito. Também tem as de rodapé. Nas escadas tem gente que pratica isso aí e ajuda muito. Pela contagem de passos nas luminárias de rodapé, ela acaba ajudando a contagem de passos para uma evacuação correta. Tá certo? Então espero ter ajudado vocês aí no vídeo sobre iluminação. Eu peço que, se você gostou do vídeo, aperta curtir aí, que você me ajuda aí a fazer novos vídeos. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá certo? Se inscreva aí para receber as notificações. E se tiver dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou poder estar te ajudando, tá certo? Então a gente fica por aqui e aí vamos até o próximo vídeo, tá certo? Beleza, pessoal? Valeu aí!